Fala pessoal, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui, que bom que você está acompanhando. Existem algumas coisas que por esses dias estão incomodando o meu coração, incomodando a minha mente, inquietando a minha alma em relação às questões referentes à palavra de Deus. E quando nós olhamos para dentro da igreja, nós encontramos muitas situações onde percebemos que muitas pessoas elas não têm afinidade, elas não têm relacionamento com a palavra de Deus e nem mesmo com o autor da palavra de Deus. Eu me lembro que há muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, eu estava numa rodoviária e um garoto se aproximou de mim e ele era de uma igreja, de uma denominação específica onde se fala muito sobre questões doutrinárias, sobre questões específicas, doutrinárias, com erros teológicos. Eles defendem essa doutrina com erro teológico. E aquele menino, ele contava para mim a situação de que ele foi muito ensinado. Ele deveria ter uns 12 anos aproximadamente. E aquele menino defendia com tanta ênfase, com tanta convicção aquilo que ele acreditava. E enquanto ele argumentava, e eu contra-argumentava, e ele argumentava de volta para mim. Quando isso aconteceu, enquanto isso acontecia, eu ficava dizendo assim, cara, esse menino está me dando uma lição. Esse menino está mostrando, assim, óbvio que de forma errada, uma teologia errada, mas com a motivação certa, com um queimor no coração certo. Tinha a teologia errada, mas a motivação dele, o que queimava no coração dele motivava ele a fazer isso. E deu a minha hora de ir embora e eu falei assim para ele, eu me lembro que eu falei assim, garoto, parabéns. Se eu não fosse cristão, se eu não tivesse convicção da minha fé e não conhecesse a palavra, hoje eu estaria convicto de que a sua religião é a única que salva. Isso traz para mim uma preocupação extremamente grande nos dias de hoje, porque as pessoas elas não dão valor à palavra de Deus. É por isso que existem pessoas que elas estão pecando, elas estão errando, algumas pessoas estão se afastando da fé, acreditando em falsas doutrinas, simplesmente por algo que poderia mudar a vida delas, se tivesse uma prática de leitura. E não só apenas a leitura só por ler, mas uma leitura com entendimento do que está sendo lido. Quando você faz isso, você assimila a palavra. Você traz ela para dentro de você e você entra para a palavra. Não é a Bíblia, não é a palavra que se ajusta a nós, mas nós que precisamos nos ajustar à palavra. E nos dias de hoje, com tantos ensinamentos místicos, corrompidos, adulterados, muitos cristãos estão correndo o risco de abandonarem a fé e abraçarem as novas teologias, abraçarem as novas doutrinas, as doutrinas mistas. E eu percebo que quando algumas pessoas elas querem estudar a palavra ou querem memorizar a palavra, elas querem simplesmente para fazer um debate bíblico ou um debate teológico que não leva a nada. Debates, eles só podem levar a algo se for de forma construtiva, não de forma de ataques. E saber e conhecer as Escrituras não é para demonstrar conhecimento, mas é principalmente para saber defender a sua fé. A minha pergunta é, e até mesmo a palavra pergunta, se você fosse questionado referente à sua fé, você teria argumentos sólidos, convictos, bíblicos, coerentes, cristocêntricos para defender a sua fé? Bom, deixa eu compartilhar com você alguns versículos que queimam meu coração. O primeiro está em Mateus 4,4 que diz, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Salmo 119, versículo 11, guardei no coração a tua palavra
para não pecar contra ti. Jeremias 23, 29, eu amo esse texto que diz assim: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Isso fala do poder da palavra, de transformar, de queimar o coração, de incendiar a nossa alma, de quebrar o coração mais duro que existir e colocar ali dentro um coração de carne. E por último, 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo escrevendo para o seu discípulo, o seu amado Timóteo, e ele escreve assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja, a minha história ali com o menino na rodoviária. O menino argumentou bem. Segundo a tradição e a doutrina que ele aprendeu em sua igreja, eu poderia considerá-lo um menino que estava apto, plenamente preparado para toda boa obra, mas com os argumentos, com a base errada. Agora imagine esse menino com esse fogo no coração, esse menino com a palavra certa, com a palavra revelada de Deus, não revelada por causa de uma doutrina humana, mas por causa da palavra de Deus, o Deus escondido se revelando a nós através da palavra. Imagina aquele menino com aquele fogo no coração e com a palavra certa em seus lábios. Aquele menino seria uma arma poderosa para o reino dos céus. A minha pergunta é: você quer ser esse menino? Não com os argumentos errados, não com a teologia errada, mas com a palavra certa, com o fogo certo, queimando da forma certa, transitando no nível espiritual que alegra o coração de Deus e crendo que Deus irá usar a sua vida para fazer grandes coisas nessa terra. Olha, eu posso afirmar para você que o Deus que criou os céus e a terra está muito desejoso de usar. Que Deus abençoe, seja usado, deixa a palavra queimar teu coração.